Vamos lá, pessoal. Então, as questões de leituras sugeridas e temáticas que eu falei sobre motricidade humana, a educação física em foco nos traz gravidades leptianas, né, gravidades durkheimianas, nos traz panoramas importantes ligados aos campos etnográficos ou etnometodológicos, as etnias e essa carga pesada, esse bate pesadão entre carga e explosiva relacionada a músicas, vários estilos e gênero. Embora a própria a menina muito engraçada, acho muito engraçado o bate pesadão dela e o bate pesadão pro rapaz lá. Nos traz o que? Panoramas importantes. O que eu quero dizer? A temática também, colocar como temática, o próprio corpo em si e os campos constituintes, nos traz o que? O xenocentrismo. Estava vendo ontem o Joel da Atena falando sobre xenofobia. Muitas vezes nós somos gigolô estrangeiros e analfabetos, nos traz pontos importantes. Porque a maioria das vezes, ao que nós falamos aqui, o monitoramento, o lugar que nós vamos, a próprio pesquisador vai analisar, pode colocar como restrição alguns lugares que eu já coloquei, alguns, né, por exemplo, o Paiva, alguns outros, o Vega, outros, Santianas, várias Santianas aí, nos traz pontos, ou seja, autores que interligam também, Saraiva, que permeiam pontos importantes, Romero, que permeiam pontos importantes, ou seja, que vai haver invalidade ou validez entre análise etnográfica e simbiótico, ou a simbologia entre o Lapierre e o Aguthier, nos traz fontes importantes ligadas ao etnocentrismo. O etnocentrismo é ligado à raça. Como eu já falei, os pontos importantes. Falei sobre sexo, falei sobre raça, falei sobre depois finalizando trabalho e o tempo ocupacional, que interliga todas as pesquisas, a maioria das vezes, de área sociológica. Mas aonde há um sociogênese, há uma mutogênese. Há uma adaptação. Lembra que eu estava falando sobre ontem, a aula que eu fiz? Sobre RML, resistência muscular localizada. A resistência, o que? Muscular localizada é o quê? Repetições, você fala de 20 a 30. Aí vai haver uma discussão muito grande se é anaeróbico ou aeróbico. Nos traz o quê? Romeu e Julieta. Não sei se anaeróbico vai ser melhor ou aeróbico. O aeróbico é constante, já alguns falam. É constante. Ser Romeu constante, colocar um exemplo que aeróbico é Romeu. Romeu ser constante é fato, porque nós temos um trato DNA do pai e da mãe. Não sei quem seja o pai ou a mãe, mas há um trato, há um tratado, há um traço. Então, a teoria prática ela tem o nosso campo histórico. Não fala que nós somos tatuados ou tatuagens, ou imagem corporal. Eu falei tempos atrás brincando com a menina, eu falei, eu ia colocar um palhaço aqui. Porque a maioria das vezes, a própria brincadeira que eu já estudei bastante, eu posso falar que chegando a ser especialista no jogo, porque a educação infantil fala bastante sobre jogos, e aquelas cadeiras ou carteiras que nós participamos ali na UFES, ou ali no próprio UVV, em tempos de faculdades, nos traz um campo implementar muito grande, pioneiro entre articulações e atitude. Na época, fechar as portas, né, em questões de trabalho, por causa que os caras falando sobre esse assunto. Polêmico, o jogo é algo sério. Por que sério? A própria Friedman, Adriana Friedman, tem várias Adrianas aí que falam que o próprio jogo é sério, mas nos seus bastidores há uma camuflagem muito grande entre jogos. Tempos atrás, um senhor, que acho que ele era aposentado da PM, com respeito às pessoas e aproveito, porque se ele é aposentado, ele foi no batalhão. Se ele é aposentado, porque ele teve história. Então ele tem um CPMJ, um CPF. Então ele tem que estar no campo existente. Eu aproveitei com o campo de pesquisa algumas aulas ali. Falei para uma ex-esposa aqui, todo respeito, com pesquisa a própria também família. Em casa o que? Os campos de diálogos, porque eu aproveitei que ela tinha uma prima, acho que era prima ou sobrinha, que estava lá nos Estados Unidos. E ela trazia o quê? Essa transição internacional, o corpo exterior. Eu estava vendo aquele filme, se é filme ou novela, ou programa sem censura, e o próprio rapaz estava lá no campo exterior, falou que o teatro é desvalorizado aqui. Tempo atrás, agora, o próprio professor, o diretor, o seu Celso lá, falou com ele, né? Chamou de professor, que na área teatral ele é diretor, ele mandou estudar, investigar, colocar um tema, Romeu e Julieta, um tema bom, ligado ao roteiro. Eu falei, coloquei a linguagem, só sabia, ele falou, não está ligado, ele falou. Eu tive que respeitar, porque ele é o diretor ali. Linguagem, sociabilidade. Aí eu sei, em conclusões, né?
amamos juntos, no final, então, o enigma do amor. O enigma do amor, por quê? Se você lê os clássicos, desde os que até colocam com colocações que estão vivos, ou traz algo positivo, entre polos, núcleos, um Shakespeare que fala o quê? Suicídio ali, né? Aí você lembra o quê? O Durkheim. Tem alguns clássicos literários que você pode trazer para a criança ou jovem, não pode ser carga pesada. Daqui a pouco quer matar todo mundo. Ou seja, eles vão ser uma explosão na faculdade e falar que ninguém me encara. Tá tudo errado, ninguém me encara. Tem momentos que nós temos que calar, temos que falar, né? Calar. Embora tenha um termo ligado a Chauí fala que a própria injustiça é a justiça do homem. Campo doméstico, as questões de matrizes que ela coloca ali, um campo muito irônico, nos traz um aval muito grande. Não sei, nos traz um paradoxo muito bom, como uma aranha também retrata sobre a história da educação. E parece muito campanário, mas o que aconteceu de fato com a Maria Cristina, não sei. Parece muito parecido. Lógico que ela colocou um livrão ali, né? Filosofia da educação. Se olhar os autores da Crista e da própria Aranha, são um pouco parecidos, mas a linha maior ali em questão de explosão era aqui, que foi na UFES, ela que foi professora da UFES, titular. Isso que era uma mulher grosseira. Eu não sei, uma coordenação grossa. A coordenação grossa, porque o homem é braçal, coordenação grossa, não gosta muito de pesquisa, difícil, são poucos. Mas nos traz etnicidade. Essa etnicidade traz treinabilidade. Aonde você vê a etnicidade? A pessoa tem que ver que está no outro livro você falar. Ele, quando ele percebe que você é graduado, você não pode falar outras palavras. Você lê o dicionário. Você pode juntar as vogais, as consoantes e juntar um sentido das palavras. Isso é recriar. Recriação não é só aquelas brincadeiras da colônia de férias. Você pode recriar as palavras e o próprio respaldo vai ter na graduação. Se eu sou licenciatura plena ou bacharel, estou falando para os dois. Pode sim colocar outras palavras. Pode brincar, sorrir. Que é isso? Observatório. É algo, tório, é sartório. É, isso aí é sartório. Todo mundo vê o sartório do outro, os campos, teoria guteriana. De adaptar uma teoria que todo mundo vê. Bumbum, melhor colocar bumbum. Ou bumbum melancia. Aí todo mundo aprende rapidinho. Ou bumbum o quê? Todo respeito à mulher melancia, que ela é muito inteligente. Não sei onde ela está agora, né? Na época aí, do Pânico. Você vê o Pânico ali, coloca uns temas. Mas tempos atrás agora, eles estão na Jovem Pan ali. Eles colocaram um tema relacionado à capoeira ali. Ih, rapaz, esse colega é alguma pessoa aqui, porque ele sempre analisa quem está pesquisando, você pode ver. E se analisaram a minha aqui, eu sei que eu ia apanhar um tempo atrás aí. Eu apanhei também, mas eu aprendi que a viver a vida é o que? Você está no seu cantinho, no inconformismo. É as fontes das coisas, analíticas e cronológicas, entre o poder e os campos conceituais acessórios. Embora acessório e sucessório ligado ao que? Observatório. Se a pessoa fala sucessório, vai ser engraçado, ela juntou o que? O sucesso com algo que vai ser acessível. E eu coloquei observatório porque você vai observar, vai ser algo o quê? Sucessório. Um relatório. Observatório é observação e relatório. Você coloca observatório porque você vai ter que fazer aqui numa aula, no final. Você vai ter que analisar, vai ser uma avaliação e observação. Aí você juntaria, o menino falou que não sabia, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu até me lembrei dos campos etnometodológicos, né? A etnomia, a etnografia, palavra, expressão. Aí eu lembrei das necessidades educacionais. Eu falei, às vezes está na graduação, mas eu pensei não é ver mortes assim. Falei, cheguei na graduação, já estou cansado. Cheguei na pós-graduação, tinha feito duas aí. Aí uma colega falou comigo assim, rapaz, vai descansar. Não falou, vai descansar. Eu descansei por fatalidades da família. Os campos etnográficos nos traz etnicidade, a linguagem e sociabilidade. Ok? É lógico que lá fora nós temos o linguajar, a pedagogia da rua, a pedagogia do palpismo, né? O labialismo, labial, né? Beijo na boca, beijo quem quiser, a vida pessoal. Agora vamos pesquisar. Vai pesquisar e vai analisar os campos categóricos. Se tem gente grande aí, no campo de sentencialismo, de sentença, sabe nós, eu fui o que expressei aí algo nítido. Eu não sei se eu sou cana grossa ou cana curta ou pequena, né? Cana curta, média ou grossa, eu fui grande aí, entre as mulheres aí. Até um falou, tem coisa, eu falei, rapaz, se for, graças a Deus.
respeito, graças a Deus, mas